A nova adaptação do aclamado suspense argentino 4x4 de 2019 acabou de chegar aos cinemas com o nome Confinado, e essa é a quarta versão da mesma história, onde a gente acompanha ali um ladrão de carros que vai roubar uma SUV e um justiceiro misterioso prende ele dentro desse carro, tortura ele ao longo do filme, e temos aqui um suspense bem tenso, um suspense que consegue ir direto ao ponto e um suspense que te deixa preso na história, literalmente. E se vocês ficaram curiosos para saber das outras versões, uma delas é indiana e a outra é a brasileira, estrelada pelo Cher Suede. E logo logo todos os países vão ter sua versão, porque pelo jeito o povo gosta de produzir esse filme. E o mais doido é que todos eles são realmente um copia e cola do outro. O que muda muito são os tons culturais de cada país. E hoje a gente vai falar da versão americana dessa história, estrelada pelo Bill Skarsgård e também pelo Anthony Hopkins. Mas antes de a gente começar a falar sobre ele, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos e não esquece de comentar lá embaixo o que você achou do filme, se já assistiu ou se ainda não assistiu, se você pretende assistir, que eu quero muito saber. Na trama do filme nós conhecemos o Ed, um homem sem dinheiro que realiza pequenos furtos, mas num dia ele tenta ir além e arruma um carro para tentar conseguir dinheiro mais rápido. Só que o problema é que o dono desse carro, que é o William, criou esse carro para ser uma ratoeira que prendesse o ladrão dentro dele. E agora o Ed tá trancado dentro desse carro e o William começa a fazer um jogo psicológico e físico com ele. E o diretor David Yorosky faz com que essa SUV aí do William se torne o palco de muita tortura psicológica. E é legal ver como ele dirige esse filme com aquela câmera que nunca sai do mesmo ambiente e a gente tem aquela sensação de claustrofobia, como se a gente estivesse preso dentro do carro junto com o Ed. Então eu senti que a direção do David é bem segura, é bem estilosa e assim, ele nivela muito bem o suspense com o drama do protagonista, fazendo assim o filme ter um ritmo legal que não parece cansativo, até porque ele tem 90 minutos de duração, mas parece que ele na verdade tem menos. Então na minha visão ele consegue atingir o objetivo de ser um filme simples, mas funcional. Já o roteiro do Michael Ross pega a história original, adapta aqui, né, pra essa nova versão, sem mudar muita coisa, mas é um roteiro que tenta dar meio que uma redenção pro Ed. E no caso a gente tem aí uma história de fundo sobre ele ser um pai desesperado, tentando se reconectar com a filha e mudar de vida. E por mais que esse seja um ponto importante do filme pra gente criar empatia pelo Ed, eu ainda não conseguia torcer por ele e tava, na verdade, torcendo pra o William se tornar ainda mais doido e ainda mais sádico com ele. Na verdade, eu acho que a história, no geral, não conseguiu me fazer sentir essa tal empatia, porque eu assisti a versão brasileira do Cher Suede e também não conseguia sentir nada pelo protagonista. Eu torcia mais pra ele se ferrar do que pra ele se safar. E eu entendo que o Ed é um ser humano assim como nós. Ele é teimoso, ele é impulsivo e ele é falho, sabe? Ele vai fazer coisas erradas. Então assim, como todo ser humano, o Ed é um protagonista bem comum, se eu posso assim dizer. Mas é difícil eu me relacionar com ele. Eu acho que precisaria de mais tempo e mais da história de vida dele pra gente tentar entender um pouco melhor o lado dele. Coisa que o filme não tem esse tempo. Então por mais que eu sei que algumas pessoas vão simpatizar com ele, eu não consegui criar essa relação. Porque eu ficava pensando nas pequenas coisas sobre ele e isso tudo me deixava com pontos de interrogação na cabeça. Como por exemplo, pra comprar maconha ele tava bom ali, ele tinha dinheiro pra comprar. Mas toda hora ele dava o discursinho de vida melhor, queria uma vida melhor, queria fazer isso pela filha, mas a maconha tava lá sendo comprada, entendeu? Então, assim, as coisas não batem pra mim. Mas tirando isso, o Bill Skarsgård tá ótimo como sempre, ele arrasa vivendo personagens estáveis e ele consegue misturar fragilidade com brutalidade nesse personagem e ao mesmo tempo ele consegue ser carismático. E pra mim, o toque principal que fez o Ed ser um personagem interessante de ser acompanhado até o final, né, foi o figurino com aquela blusa rosa e aquele cabelo loiro, que foi o toque especial pra construir esse personagem de uma maneira muito boa. Não sei se vocês gostaram da identidade visual do filme, mas eu adorei. Tanto o interior do carro tava muito legal, quanto também o próprio personagem do Ed, que tava muito bem construído na identidade visual aí que eu queria trazer. Então pra mim foi um ponto muito importante do filme. Já o Anthony Hopkins entrega mais uma atuação hipnótica aqui. Ele aparece sempre por voz, então a maior parte do tempo ele não dá as caras. Isso só acontece ali no final, mas ainda assim ele consegue ser um vilão elegante e sádico, e ele traz uma lógica própria que mistura justiça com vingança, já que ele dá aquele discurso que ele tá cansado do sistema de justiça que é muito falho, então ele quer que as pessoas ruins que fizerem o mal paguem com a mesma moeda. Daí ele decide fazer justiça com as próprias mãos e dá no que dá aqui, que a gente vê no filme. E o embate do William com o Ed é bem alegórico, ainda mais se vocês pararem pra analisar todo o contexto que os dois vivem na história. Só que assim, eu ainda sinto que o filme não desenvolveu tão bem esse tema como poderia ter desenvolvido. Porque pra mim a história focou muito mais na tortura psicológica que o Ed estava sofrendo dentro do carro do que em si em toda essa mensagem que deveria ser o ponto central. Mas assim, gente, eu não tô falando que não foi legal ver o Ed sendo torturado, porque foi. O William dando choque nele foi da hora. O Ed atirando no vidro que reconstituiu a bala e foi pra perna dele, eu dei uma risada nesse momento. E o Anthony Hopkins, pra mim, tava na skin de Hannibal Lecter, que eu adoro, um dos personagens mais marcantes dele. E aqui eu revivi isso, então não vou reclamar disso do filme, porque eles atingiram o objetivo que era fazer a tortura psicológica funcionar bem. E no geral, Confinado é um filme muito simples, mas ainda é um filme que consegue ser tenso na medida certa. Ele não reinventa a roda,
foda, até porque ele só copia o que o filme original fez, mas ainda assim ele executa muito bem essa cópia. Então se você curte aquele suspense da hora, claustrofóbico, que consegue te deixar preso no sofá, você vai gostar de Confinado. Me conta aí se vão assistir. A partir desse momento eu quero falar com spoilers, então já fiquem avisados. Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca um carro lá nos comentários pra saber que você viu até esse momento. Clica no like e se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries e filmes. E a partir de agora vamos falar com spoilers. E vamos direto ao ponto, que é falar sobre a vingança do nosso médico maluco, que é o William. Que assim, ele era um cara rico que tinha uma boa vida, até que tiraram dele o bem mais precioso que ele tinha, que era a filha dele, que foi morta durante um assalto. E a polícia não puniu os culpados, e ele ficou com muita raiva. E agora que ele descobriu que ele tava morrendo por conta de uma doença terminal, ele meio que focou as energias dele em criar esse carro que seria uma ratoeira humana de ladrão, e tudo que ele queria antes de morrer é fazer uma vingança ali, torturando um desses assaltantes, e ele conseguiu fazer isso com o Ed. E assim, né, o grande ponto do filme que ele traz no final, com essa reviravolta, é que o sistema beneficia muito mais os assaltantes do que as vítimas. E de certa forma isso não é mentira, né? Tanto que na minha visão, o Ed e o William não são vítimas desse filme. Na verdade, a gente pode até considerar o Ed o vilão da história. E o William ali, o anti-herói que tava tentando só conseguir justiça que ele nunca conseguiu. Então eu não julgo o William pelo que ele fez. Acho que não era uma coisa que ele deveria fazer? Acho que não. Mas ainda assim eu não julgo ele. Ainda mais sabendo que o Ed era um cara que tava andando armado, ele queria roubar, ele queria furtar, e ainda assim ele queria sair como vítima da história. Ele ficar sofrendo lá dentro do carro. Meu filho, você tá sofrendo porque você mereceu. Se você não tivesse tentado roubar o carro, você não tava nessa situação. Todo mundo tem problema, Ed. Todo mundo. Mas a gente não precisa ficar roubando o carro dos outros pra resolver esse problema. Ai, precisa de dinheiro. Vai arranjar um emprego, vai trabalhar de faxineiro, vai fazer alguma coisa aí da sua vida. Não ficar roubando o que os outros conseguiram. Então assim, é foda, né? Eu acho que todo o sistema, toda a lei é meio esquisita. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Vamos voltar a falar sobre o Ed, que fica a todo momento durante o filme tentando fugir do carro ali do William, e ele leva choque, fica com frio, fica com calor, ele passa o maior perrengue dentro do carro, e no final o Ed consegue acionar um interruptor que desliga o carro, enquanto o William e ele estão juntos, né? Porque o William meio que dá um fim no Ed, e nesse momento o carro desliga, a gente vê ali um acidente bem grave acontecendo, o carro sai da pista, e o William e o Ed ficam gravemente feridos, e o William tenta atirar no Ed, só que ele acerta o vidro à prova de balas, que acaba fazendo a bala ricochetear, e essa cena é bem legal, porque em câmera lenta eu gostei bastante de como foi filmada, e a bala acaba acertando no William, matando ele ali. E no final, o nosso anti-herói morreu, e o nosso vilão da história, que é o Ed, acabou sobrevivendo, mostrando que o mundo não é justo. Tanto que, pra mim, o único erro do William aqui no filme foi ele ter colocado o carro pra perseguir a filha do Ed naquele momento no meio do filme, mas de resto ele não fez nada de errado, gente. Aquela cena que o William mata os dois criminosos naquele beco, com o carro atropelando um deles e esmagando o outro, gente, foi pique Jogos Mortais. Dig só sentiria orgulho do William. E Demolidor, Justiceiro, Batman, esses heróis barra anti-heróis fizeram muita mais maldade do que o William fez. E ainda assim eles são considerados heróis. Então assim, de que lado da história estamos? Será que estamos do lado do William ou do lado do Ed? Quem está certo e quem está errado? Eu acho que os dois estão errados, de certa forma, mas ainda quem tá mais errado? A pessoa que será que roubou o carro do outro? Fico com essa dúvida. E na última cena do filme, a história meio que passa um paninho pro Ed falando ai, ai, quem nunca errou, né, Ed? E deixa de lado que ele é um assaltante que só sofreu durante o filme porque ele foi roubar um carro de uma pessoa, e dá a redenção pra ele ali, fazendo ele voltar pra cidade, reencontrar sua filha Sarah, dar uma bicicleta rosa pra ela, e o filme acaba dessa maneira otimista. Mas aí fica a dúvida. Vocês acham que o Ed mudou? Vocês acham que o Ed vai melhorar de vida depois desse final? Resposta é não, gente. O filme só mascarou o problema dele, assim como a própria sociedade que nós vemos mascara o problema que a gente vê aí na nossa cara. Porque os problemas do Ed envolvendo dinheiro não acabaram. Ele vai amanhã tá com problema com dinheiro de novo. Ele vai precisar de dinheiro e ele vai conseguir esse dinheiro como? Pra ele comprar a maconha dele? Roubando? Então assim, eu acho que a saga de roubos dele não acabou. Ele provavelmente não deve ter aprendido nada com William. Mas o filme quis dar esse final family friendly, e pra mim é um dos pontos mais chatos dessa história no geral, sabe? Eles só mascaram o problema em vez de encontrar uma solução pra esse problema. A única coisa que poderia ser considerada uma solução temporária aí, dada pelo filme, foi o bilhete de loteria que ele encontrou ali no bolso, e ele meio que ganhou $500 desse bilhete, então esse valor poderia ajudar ele ali a recomprar a van, porque ele deu a van pra comprar a bicicleta, pelo que eu entendi. Mas também ficou aqui super jogado na história o que ele faria com esse dinheiro e o quanto esse dinheiro poderia ajudar ele, porque assim, o filme nunca dá muito contexto sobre quais são as dívidas dele, o que ele precisa ali pra sair dos furtos aí, desses assaltos. Então, pra mim, todo esse último ato foi um aglomerado de coisas que poderiam ser melhor desenvolvidas e não foram. E no final das contas, Confinado é um filme que traz muito sobre a temática de arrependimento, e isso tá atrelado ao enredo do Ed, principalmente no final. E mesmo que eu não tenha gostado desse arco dele, ainda assim é algo presente na história.
história. Eles quiseram mostrar como cada ação gera uma reação e o Ed precisa aceitar a responsabilidade pelas ações dele. Então o final deixa isso muito claro, estampado ali meio que na cara dele. Só que será que ele vai mudar depois de tudo isso? Então, fica essa dúvida. Já o William se tornou um monstro por conta da sociedade que não resolve os problemas e só encobre eles. E a vingança que ele queria não fez bem pra ele e mudou as virtudes que ele tinha antes, principalmente porque ele é um médico que fez o juramento de salvar vidas, não de tirar vidas. E ele tirou vidas aqui no filme. Então assim, o que aconteceu no passado dele mudou ele, mudou quem ele era. Então se a justiça tivesse resolvido os problemas com a criminalidade, ele não seria essa pessoa, ele teria uma vida muito mais de boa. Só que o filme gira em torno disso, que é uma coisa que acontece na nossa realidade, que é basicamente a criminalidade existir, a justiça não ser feita, e as pessoas se tornarem justiceiras e fazerem meio que a justiça com as próprias mãos pra resolver um problema que o governo, né, os líderes ali que estão à frente de nós, do povo, deveriam estar resolvendo e trabalhando, mas não vai acabar, a criminalidade nunca vai acabar, e é um ciclo vicioso, doido e, sei lá, é isso, o filme tem toda essa mensagem, ele traz esse paralelo no final. Eu acho que é um final que não funcionou nem no do Shining, aqui pra mim, não gostei de nenhum dos finais, mas o filme no geral foi legalzinho. Acho que o final bom pra mim seria se os dois morressem, porque aí traria uma lição muito melhor, porque seria: não faça merda. Fez merda ali querendo vingança? Morreu. Fez merda ali assaltando o carro? Morreu. E pronto, acho que a mensagem ia ser muito mais profunda do que essa do ai, o ladrão assaltante se saiu bem no final. Enfim, era isso. Me conta aí o que vocês acharam do filme, se gostaram, se não gostaram, se acharam até esse ponto. Coloca um coração rosa nos comentários pra representar o moletom rosa do protagonista. E é isso, eu fico por aqui, gente. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau.